Salve galera, está começando mais um Comentando no QG, episódio especial de novo. E agora é hora de bater o ponto, bater cartãozinho como de costume a toda temporada, e dessa vez tá bem atrasado. Eu vou falar da quarta temporada de Vanguard ou da The Series. Eu ia chamar de Overdress, mas não é Overdress, não. Overdress é a primeira e segunda temporada, a terceira e quarta é o Will Dress. Eu vou falar da quarta temporada, que é a segunda temporada da Will Dress, bater um papo rápido, falar um pouco minhas impressões e talvez comentar um pouco sobre o que vem por aí, porque a gente já sabe, como eu disse lá nas minhas primeiras impressões, que nós teremos uma quinta temporada que estreia agora em julho, e no ano que vem nós teremos a sexta e sétima, e em 2025 a oitava e a nona temporada que fecha essa saga. Então, se acomodem, né? Vamos conversar um pouco sobre essa temporada, porque sim, gente, tem coisa pra caramba pra falar, ou será que não? Eu acredito que tem um pouco, porque tem alguns pontos aqui que eu quero falar. O primeiro ponto que eu acho legal já dar um destaque aqui com relação a isso é que de todas as 4 temporadas essa é a melhor, tá? Quer seja por bom, por mal, dependente do que você acha, pra mim até que essa é a melhor. É aqui onde as coisas realmente começam a andar, vamos falar assim narrativamente falando, porque eu já tenho um caso antigo com Vanguard de amor e carinhos, que vem desde a série de 2011, então assim, pra quem me acompanha desde o tempo do Dollars, sabe que no período de Dollars eu escrevi resenha da primeira temporada, da segunda, da terceira e da quarta do anime antigo. Foi quando surgiu comentando que eu gravei o cast de Cardfight Vanguard de Neon Messiahs. Depois do cast de Neon Messiahs eu trouxe as análises semanais de Vanguard de 2018 pro podcast. Depois dessas análises foi quando surgiu, né, as outras temporadas que eu ainda não terminei. Surgiu a Juzoku Kohen, depois da Juzoku Kohen veio a do Shin-chan, depois do Shin-chan veio o If, que é um spin-off, e depois veio o Overdress, veio toda a família The Series aí. E aí foi quando começou realmente essa questão de eu ter podcast. Eu tenho podcast da primeira, da segunda, da terceira temporada e agora eu tô fazendo da quarta. Mas assim, pra quem não assistiu nenhuma das temporadas, né, o que eu posso resumir, né? Porque falar da quarta temporada e tentar te resumir todas as 3 temporadas é um pouquinho complicado, mas a trama ela foca no Yu Kondo, que é um menino muito tímido, que ele conhece o Vanguard por causa do Danji, que é um líder de uma equipe, que é a Blackout. E nisso o Yu ele vai amadurecendo como personagem, ele, de menino tímido, ele vai começando a ganhar confiança por conta do card game, por conta das relações interpessoais que o card game gera pra ele. Nesse meio tempo ele passa por alguns desafios, né? Como uma equipe que vai roubando bandeiras de outras equipes e tentando uni-las, até chegarmos aí ao torneio, né? O Dulex, que ocorreu na temporada anterior. Depois do Dulex, né? Dulex, whatever. A gente vai para uma edição internacional e é onde a gente começa a quarta temporada, porque a edição internacional são amistosos que ocorrem nos Estados Unidos. E os nossos protagonistas, né? Que aí no caso é o Raika, o Yu e o Toya, que foram os 3 primeiros colocados nesse campeonato, vão para os Estados Unidos para participar desses amistosos. E lá a gente conhece alguns novos personagens. A gente conhece nós conhecemos o Sam e a gente revê o Danji. E aí a gente vai conhecendo os personagens ao longo da temporada. Alguns pontos que eu particularmente acho bem interessante é como a história se foca realmente em tentar trabalhar esses card games, né, que ele tenta trabalhar duelos episódicos, só que ao mesmo tempo que ele tenta trabalhar duelos episódicos, ele também vai tentando dar uma progressão na história, né, porque na temporada anterior a gente conhece o Jinky, que é o organizador do torneio, só que a gente ainda não tem uma noção do que ele tem em mente, porque a gente sempre entende que ele e o... Esqueci o nome do doido de óculos. Ele e o amigo do Toya, né, o ex-amigo do Toya, eles têm uma... achei aqui, é o Masanori. O Jinky e o Masanori, eles meio que têm um rolê meio estranho. O começo da temporada, se não me falha a memória, inclusive, ele menciona uma coisa de tipo assim, você quer mais poder? Então, como a gente tem muito personagem agora, e realmente nós temos muitos personagens, as coisas começam a tomar forma. Foram 36 episódios, se a gente contar todas as temporadas, foi cerca de 36 a 37 episódios, para que as coisas tomassem a forma que está tendo agora. Que é o quê? A gente pega essa temporada para entender os planos do Jinky, entendendo os planos dele. Nós começamos a entender o perigo que está por vir, né? E aí eu vou tentar não dar muito spoiler, mas vou acabar dando alguns.
tá? Porque, assim, muito do que é mostrado é a nova equipe, né, que é os Uniforms, que é uma equipe que é voltada para um treinamento de vanguarda mais, assim, padrãozinho, com metodologias de IA e tudo mais, e é por aí que a gente começa a enveredar um caminho diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem uma investigação do Michiru e do Danji em cima dessa questão, e por sinal tem um dos duelos mais legais, que é o duelo do Michiru contra o Jink, que é quando a gente conhece a nova unit do rolê, que é o Grifogila, que por sinal, foda. Grifogila é literalmente uma das melhores cartas que tem no jogo. E olha que você tá falando com uma pessoa que já passou por diversas cartas interessantes aí, pelos Starvaders logo no começo, pelo Neo Messias, pelo Gizzy. Então, assim, tipo, passou por. Quem é fã de Vanguard das antigas passou por muita carta monstruosa. Tá? É o Omega Glandius, Messias, Gizzy. Então, tipo assim, passou por muitas cartas assim que são extremamente apelativas. A gente chegou em uma aqui que é totalmente apelativa. Totalmente absurda. E olha que tem o Gizzy na jogada. Quem assistiu todo G sabe o que eu tô falando quando eu falo do Gizzy, porque é um absurdo. É literalmente uma unit absurdíssima dentro do jogo. Era um parto pra você invocar, mas quando você invocava também, filho, esquece que o jogo acabou. Assim como o Omega Glandius na época devia ser um tormento pra quem jogava contra ele. Mas aqui o Grifogila, ele entra no nível também de absurdos muito altíssimos e é muito interessante a forma como essa questão da carta ela vem. Porque ela vem toda como se fosse uma terraformação para uma criação de uma nova criatura. Isso é muito interessante. Óbvio que sim, né? Depois dessa questão, a gente segue criando os uniformes, a gente tem alguns momentos muito legais. E eu tô meio. Parece que eu estou meio perdido, mas não, estou chegando a um ponto. Que é a questão, justamente, quando eu falo alguns momentos legais, em especial com relação aos personagens. E aí, quando eu digo em relação aos personagens, eu também menciono o Yu. Porque o Yu ele é um protagonista que, na primeira temporada, pra quem assistiu a temporada inteira, ele era um protagonista muito medroso, ele era um protagonista que ele ainda não tinha uma decisão, uma postura do que ele queria. Na segunda temporada ele tá começando a se formar como esse protagonista que nós esperamos, mas quando chega a terceira, ele já é o líder da Blackout, então ele já tem ali alguns momentos que é muito interessantes. Eu não lembro se no podcast da terceira temporada eu menciono isso, mas na terceira temporada, inclusive, tem um dos momentos que eu acho muito legal, que é quando ele tá conversando com a Mirei e ele menciona que ele tem o peso de ser o líder, e que por ele ser o líder, ele precisa entregar esse exemplo. Ele precisa entregar a vitória, ele precisa entregar, assim, o melhor dele. E aqui nessa quarta, a gente tem um dos momentos mais bacanas dele, que é num duelo que ocorre entre ele e a Urara. Porque, basicamente, ele chega no meio de um caos e ele fala assim pra Megumi, eu que vou duelar com ela porque eu sou o líder. E é nesse momento que eu olhei e falei, o menino cresceu. É muito legal essa parte, porque é uma visão diferente. Quem viu desde a primeira temporada de Overdress, pega e percebe que essa temporada eles focaram realmente em evoluir quem precisava evoluir e tornar aquilo melhor. Paulo, mas isso não é meio complicado, cara? Mas é muita questão de você ter paciência. Vanguard, ele sempre foi isso. Ele sempre foi a recompensa se você tem muita paciência. É uma piração foda, com toda certeza, cara. Mas se você tem paciência, você aguenta algumas coisas ali, tipo assim, passar por alguns momentos que você olha e fala, mano, isso aqui é um saco. Você é bem recompensado. E eu digo isso porque muita gente não pegou de 2011. Eu conheço gente que, tipo assim, acompanhou de 2018 e depois foi, tipo, ver o G. Eu vi de 2011 as 4 temporadas dos 190 episódios, mais ou menos, inteiro. E eu posso falar que, cara, é literalmente a recompensa. Tipo, você chegou a um determinado ponto ali que você fala, mano, isso aqui é bobajada pura. E aí vem um roteiro, vem um plotzinho ali e você fala, putz, tá ficando interessante. Então, assim, é muito isso. Paulo é ruim, depende do seu ponto de vista. Eu acho que, assim, card game é um anime. Anime de card game são anime de bobajada. Então, assim, você tem que estar disposto a abraçar essa maluquice. E Vanguard é a minha bobajada que eu gosto. Entendeu? Inclusive porque eu gosto do card game. Eu acho ele um card game muito legal. Mas, assim, essa quarta temporada, ela entrega uma bobajada que tá tomando uns rumos. E uns rumos que, pra mim, se os roteiristas conseguirem fazer, né, as coisas bem, de uma forma bem fluida, como eu espero que façam nessa quinta temporada e na sexta, a tendência é que, mano, a gente consiga ter aí, da quinta pra frente, temporadas ótimas. E quando eu digo ótimas, é bom padrão de anime de card game, porque ele é muito bom. Ele entrega muita coisa nessa quarta temporada. Eu gosto da questão de, por exemplo,
temos um duelo Masanori versus Zakusa, onde o Zakusa ele precisa fazer esse duelo para proteger a Mirei. E no final a gente tem uma reviravolta interessante, que é um gancho para a quinta temporada, que inclusive teremos um deck do Zakusa para próxima temporada, inclusive já tá sendo divulgado, e ele inclusive com o novo visual, e eu achei muito bonito. E isso é interessante. E isso, pra mim, é bacana, porque assim, ele é um personagem que ele sempre foi muito subaproveitado. Ele era a sombra do Danji, que era o braço direito, o cara que cuidava das coisas pra ele. Só que ele nunca foi explorado como ele poderia. E eu sempre percebia isso, e tipo assim, ele era muito relegado a segundo ponto. Ele e a Tomari, personagens assim que são mais mencionados e têm um character designer mais específicos, estão muito relegados a segundo plano. Eles já eram muito meio relegados no começo, que tinham poucos personagens. Depois da terceira temporada, que me entrou um Raika, me entrou um Michiru, me entrou uma Urara, eles ficaram ainda mais. A Megumi um pouco, né? A Mirei, de certa forma, quando ela se vilã, ela ainda ficou um pouco relegada essa temporada. Mas eu acredito que até pelo final, pelos ganchos que o final entrega, a Mirei vai ter um destaquezinho um pouquinho maior, acredito, na próxima temporada. Porém, dos personagens assim dentro da Blackout, o Zakusa e a Mirei são dois que ficavam sempre muito no segundo plano. Então, colocar o Zakusa como um vilãozinho ali dentro, como um dos caras dentro do grupo de vilões, para essa próxima temporada já me parece uma ideia boa, porque você olha e fala, putz, o cara, enfim, ele vai ter um lugar ao sol. E isso é uma coisa que eu acho legal. Contudo, nem só de flores vivem essa temporada, e é óbvio que nós temos diversas barriguinhas. Tem as barriguinhas por conta justamente de ser, né, um duelo por episódio, então muitas vezes os episódios eles acabavam não aproveitando o máximo de potencial que eles tinham para crescimento de roteiro. E eu me senti um pouco assim, né, e é quarta temporada, então meio que se tornou uma repetição muito grande a ideia de chegar nos últimos 5 episódios, nos últimos 4, eles realmente jogarem essa ideia de a partir de agora teremos um plot twist, teremos um plot device onde as coisas vão fluir. Então, pra mim, essa questão de metade da série episódica e o restante não ser, não sei se é uma boa, se não é. Tenho vontade de ver aqui na temporada, com toda certeza e verei. Mas assim, essa quarta, ela começa por baixo e termina bem por cima. Ela tem os plot twists, especialmente os 2 últimos episódios, muito bons. E tanto que foi uma temporada que eu não vi inteira, eu comecei assistindo semanalmente bonitinho, aí por diversas correrias eu deixei acumular alguns episódios. Então, quando eu deixei acumular, eu acabei deixando pra ver tudo quando acabasse. E eu fiz uma maratona no meio da madrugada, que foi um dia que eu acordei sem sono no meio da madrugada e eu vi tudo que faltava. E eu não conseguia parar, especialmente quando chegou ali no episódio 9, 10 até o 12, eu não conseguia real parar, porque era uma coisa vindo atrás da outra e criava-se um plot bem interessante. O final dessa temporada, inclusive, ele tem um dos melhores momentos pra mim, que é onde consequências reais ocorrem. Eu não vou contar o que ocorre, até porque eu quero que vocês vejam as 4 temporadas, mas é um final onde consequências reais ocorrem, onde realmente alguém realmente sai machucado. E aí você entende que, ora, se não temos consequências reais desses atos. E isso só mostra o quanto a série pode evoluir, o quanto ela pode deixar de ser simplesmente um card game bobo e virar um negócio maior, né? Até porque é aquilo, a gente tem um grupo de roteiristas que consegue criar uma história divertida. Além de ter um grupo de roteiristas que consegue entregar isso, nós também temos o Clamp envolvido, as meninas do Clamp envolvido. Então, isso me dá uma ideia de que potencial isso tem. Tô curioso pra quinta temporada, não nego. Como eu disse, ela estreia agora em julho. Porém, ainda não tem uma data exata, então vou esperar sair, né? Trailer e tudo mais antes de comentar. É óbvio que, como eu já disse, eu acho que eu mencionei isso em outro momento, que enquanto Vanguard existir, teremos pauta nesse lugar. Então, obviamente, teremos sim primeiras impressões dessa quinta temporada, assim como quando sair a temporada, e da próxima vez eu espero fazer algo mais curto. Esse episódio, ele tá sendo um episódio especial, ou seja, ele está saindo até antes do que sairia geralmente um episódio. Ele tá saindo na sexta, no horário habitual de episódio especial. Essa pauta tá vindo cortando muitos caminhos por motivos de eu precisava, porque eu tô enrolando muito pra fazer esse podcast. Pra vocês terem uma noção, quando eu terminei eu pensei em gravar, e enrolando, empurrando com a barriga. Eis que chegamos agora em maio, e eu ainda não tinha falado, então esse eu acho que é o momento exato pra falar.
E é basicamente isso, gente. Eu acho que pra falar de Vanguard eu sempre vou puxar muito saco mesmo. Vai ser muita, como posso dizer, muita farofa mesmo pra puxar saco mesmo, porque eu gosto muito de Vanguard e eu acho algo que é extremamente legal e merecido sim pra que vocês conheçam. Tá, mas assim, o de sempre, né? Tem episódios essa semana de filme. Teve 2 episódios de filme, cara. 2 episódios de filme. 2. E eu não lembro como. 2 episódios de filme, um episódio de quadrinho, agora um de anime. Então, pelo amor de Deus, gente, vocês falar que não tem variedade aqui também, aí é brincadeira. Mas vai lá, comenta o que vocês estão achando, pode deixar na aba aqui de comentários, aqui embaixo tem. Fiquem à vontade para comentar. Se preferir mandar e-mail, etc., tem aqui os e-mails, minhas redes sociais todas aqui embaixo para vocês seguirem. Além disso, não deixe de indicar o podcast para um amiguinho, sempre lembrando que o padrão do Comentando são 2 episódios por semana, todas as terças e quintas ao meio-dia. Porém, pode sair sim episódios extras, assim como pode sair episódios aos sábados. Essa semana eu não garanto que tenha, mas se eu conseguir organizar tudo certinho, nos próximos pode ser que tenha, até pra gente conseguir dar uma agilizada na pauta. Tá bom? Lembrando sempre, o Comentando está nos melhores agregadores, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. Na Amazon Music, no Apple Podcast e no Spotify, não deixem de avaliar, daí sua nota 5. Se você não segue no podcast, no seu agregador favorito, siga. Se for Spotify, segue lá também e ajuda o trabalho do coleguinha, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!